Oh, parabéns, família! Parabéns, nação corintiana! Beijo, beijo, beijo. Foi difícil, hein? Oh, meu Deus! Bom, esqueci o futebol, vou voltar agora para o ovo, viu, gente? Porque, olha aqui meus câmeras, todo mundo que é corintiano aqui sabe a felicidade de um corintiano hoje, né? Valesca Silveira, bem-vinda, tudo bom? Muito obrigada. Bom te ter aqui. Nutricionista, gente, é hora da gente esclarecer todas as nossas dúvidas sobre o ovo. Será que os ovos aí, a gente pensa, vilão, amigo, inimigo... Me fala a realidade. Vamos lá, que bom falar sobre esse tema, né? Não é? Que, menina, é tanto... É um tema uma vez faz delicioso. mal, outra vez muda. Ai, cada hora fala uma coisa, É um tema né? bonito e é barato. Sim. Né? Por muito tempo ele foi visto como vilão, só podia consumir ovos 2, 3 vezes na semana, não consome mais do que isso, vai aumentar o colesterol. De fato, ele tem um colesterol alto na gema, né? Ele tem 315 miligramas mais ou menos na gema. Só que só é metabolizado 15% disso e ainda de forma benigna. Então, as pesquisas avançadas mostram que ovo não aumenta colesterol, né? Então, é um paradigma que já foi quebrado. Então, pode-se consumir ovos diariamente, sim. É bom e se deve consumir. O colesterol, então, já um mito já caiu por terra, né? Sim. E é mais vantajoso usar só as claras? O que você fala? Uns falam que só as claras é o melhor para a saúde, ou as gemas, ou os dois? Por conta desse medo que se tinha, a gente descartava as gemas, usava só as claras, fazia claras em neve, vitaminas com claras de ovo, principalmente para praticantes de atividade física. Só que os principais nutrientes estão nas gemas. A gema é muito completa. Existe uma analogia que é muito bacana, que de um ovo nasce uma vida. Então tem tudo que uma vida precisa. Ele é um alimento tão completo, de nutrientes e vitaminas, só falta a vitamina C, desde o complexo B, antioxidante, cálcio, ferro, fósforo, as antioxidantes, luteína e zeaxantinas, que são ótimos para a saúde. Mas o ovo, então, para ele não perder essas propriedades aí, esses nutrientes, como que ele deve ser feito? Então, a primeira coisa é identificar se o ovo está fresco, se ele está velho, ou se ele está mais ou menos, se ainda dá para consumir. O ovo fresquinho, ele cai direto na água. Você submerger ele em água, ele afunda como se fosse uma pedra. Ele, mais velho, ele boia. E se ele estiver quicando, ainda está ficando velho, mas já dá para consumir. Ele pode ser feito de qualquer forma, tanto cozido, mexido, omelete, claras em neve, pochê, né? Eu não indico muito o consumo dele cru, que ainda muita gente se faz, pelo risco de contaminação com salmonela. Salmonela, né? É verdade. E a salmonela, como que... Ela fica na casca do ovo, casca, né? Isso. Então, se o ovo estiver trincado, rachado, ou muito cuidado se ele for cozinhar na hora de jogar, porque como o ovo fresco ele afunda como se fosse uma pedra, pode trincar. Pode trincar. Uma outra coisa que acontece também de contaminação é que ele fica na porta da geladeira. E a porta da geladeira... E aí é errado, né? É errado, é errado. Ele a gente pode colocar aqueles... parado, no lugar parado. A gente pode colocar limões ali, né? E colocar ele já na embalagem que vem do próprio mercado na geladeira. Né? Porque até a geladeira, eles já fizeram lugar próprio, né? Acho que isso vai mudar ainda, Vai né? mudar, vai né? mudar, vai mudar. Porque se você sacudir, o perigo é essa coisa de abrir a porta e fechar a porta, né? É verdade. Ele vai trincando, aí a contaminação ela vai entrando. E as claras, o que ela traz pra gente? A clara se resume mais em proteína, que é a albumina. Os maiores nutrientes estão na gema, então não se excrete gema. E a diferença também? Me explica aí dos ovos caipira, né? Com os ovos de granja. Nutricionalmente é quase a mesma coisa. O que diferencia é que o ovo de caipira ou o ovo orgânico, ele tem de 10 a 20 vezes mais ômega 3, que é um anti-inflamatório super potente. E tem contraindicação? Como todo alimento, ele tem uma contraindicação. Tem gente que é só quem é alérgico mesmo, né? Quem é alérgico, quem tem uma restrição de consumo de proteínas, quem tem um problema renal, tem que diminuir o consumo de proteína. Quem está com um processo inflamatório, de repente de gastrite, excesso de gordura, independente se seja gordura boa ou ruim, também não vai favorecer. Então, existe uma média aí de consumo que varia se a pessoa está totalmente sadia ou não. Ô, Valesca, você dá essa dica para as pessoas de colocar os ovos na água para ver se está bom ou não? Dou sim. Os pacientes já sabem disso. Tem que colocar numa água? Colocar numa água ou se for fazer ele cozido, né? Se ele afundar, ele tá bom. Se ele quicar, ele tá
mais ou menos dá para consumir. Se boiar, não dá para consumir, descarta. Ixi, e não tem essa coisa de manteiga, de frito, mexido, que faz bem, faz mal, essa mistura? Depende muito do óleo vegetal que você vai fritar esse ovo. Hoje a gente consegue fazer com azeite, a gente já sabe que azeite pode se esquentar, que também é um mito, a gente não aquecia azeite. E aí, vira óleo? Não, não vira óleo, ele preserva 80% dos nutrientes. Não precisa ser um extra virgem, mas um bom azeite você já pode fazer um ovinho. Óleo de coco, você pode fritar um ovinho. E quantos ovos nós podemos comer por dia? Consumir? Uma pergunta complicada, porque... de acordo com o peso? Depende do peso, do quanto que você se propõe a consumir de proteína. Se você substituir o seu bife de carne ou de frango ou de peixe, do almoço e do jantar, por 3 ovos, mais 3 ovos à noite, é uma boa equiparação para 6 ovos por dia. Então, você pode distribuir uma média de 4 a 6 ovos por dia tranquilamente ao longo do teu dia. Né? Tem que balancear. Se você comer os ovos, você não precisa comer carne? Não, não precisa. Ele tem vitamina B12, complexo B completo. Ele é rico, é uma fonte, né? de proteína. Diga, Levi. Maravilhosa. Geralmente, as pessoas que praticam esportes, elas consomem muito ovos. Exatamente. E aí o que eu quero saber é o seguinte, ela, no caso, geralmente é o ovo cozido. Tem muita gente que só utiliza a gema e tem outras pessoas que só utilizam a clara. Qual a diferença que tem nesse aspecto de usando os dois, tanto a gema e a clara, ou usando separada? Vamos lá. Para quem pratica esporte. Tratando-se de atividade física, como ainda tinha um receio do consumo que a gema ia fazer mal, ia ser uma gordura ruim, então se usava só clara. Hoje, quem já está informado, quem é acompanhado por um nutricionista ou um médico especialista nisso, já sabe que pode consumir tudo junto, já não se excreta. É um ótimo pré-treino realizar uma refeição com carboidrato de índice glicêmico baixo, com ovos, que é uma gordura e proteína boa antes do treino. Ele é uma fonte de proteína também para depois do treino, para ajudar a recuperar o músculo. Ele, inclusive, favorece a produção de hormônios e esteroides. Ele tem vitaminas lipossolúveis, que são A, D, E e K, que são responsáveis por essa produção de hormônios. Então, a gema ele é muito boa para o praticante de atividade física, pela síntese muscular. Como mudou, né? Antes falava que era vilão, agora virou mocinho mesmo, né? Antigamente as pessoas consumiam o ovo praticamente falava só do colesterol, frito, né? E aí colocava muito óleo. Isso. Um dos problemas... Então, por isso que falava, é o vilão da saúde, colesterol, principalmente por causa disso. Um outro paradigma que está sendo quebrado é que ele era frito com óleos vegetais. Teoricamente, o óleo vegetal ele não tem colesterol, só que ele é metabolizado de uma forma ruim. Então, o óleo vegetal, mesmo que não seja colesterol por base, porque não é fonte animal, ele consegue aumentar o colesterol. Hoje a gente tem praticantes de atividade física que consome de 12 a 20 ovos dia, com gema. E eles têm um perfil lipídico ótimos, mas não consomem óleos vegetais, de prateleira, soja, canola, girassol, usam óleos de qualidade, diminuem o refinamento de uso de trigo e tem um perfil lipídico ótimo, triglicerídeo e colesterol super baixos. Valesca, e com que idade, por exemplo, o bebezinho, quando começa as primeiras papinhas, quando que a gente pode inserir o ovo, então, nessa alimentação para as crianças? Hoje, a Organização Mundial da Saúde já está baixando. Antes, era com 1 ano de idade, por causa do risco de alergia, que é uma contraindicação de ovo, é o risco de alergia. Então, hoje, com 8 meses, você já pode oferecer o ovo para o bebê. O ovo inteiro cozido. Ou a clara? Inteiro, não cozido, com gema. E como que sabe que a pessoa tem alergia? Ela vai provocar... Um bebê. Por isso não é mais complicado, né? Alguma alteração nas fezes, alguma alteração na pele, algum sistema respiratório diferente do dela. As alergias, elas aparecem de forma diferente, cada um aparece de uma forma... Porque com bebês é mais complicado, mas qualquer alteração... Percebe mas eu acho que com bebê, às vezes, é até mais fácil, porque você já sabe como que é o processo de evacuação, como é que é a pele dele. Então, qualquer alteração pós introduzir algum alimento, você tem que observar se o bebê apresentou alguma diferença ou não. Isso para qualquer alimento. O glúten, o ovo, o leite. Você tem que avaliar o bebê de uma forma completa. O leite também é uma coisa que é vilão, é mocinho. É verdade. O que você analisa? Porque cada uma pessoa tem uma opinião. A minha opinião é que o ovo não é tão mocinho assim, né? O ovo... o leite. O leite, ele é extremamente
Pela produção das vacas leiteiras ser extremamente injetadas de... Isso, é como que esse leite está sendo vindo, né? Hoje a gente ainda consegue um leite orgânico, mas é difícil. Então, ele tem um excesso de estrogênio, ele tem muito antibiótico contido no leite, tem substâncias que no pasto as vacas consomem, que não são bacanas, e isso é encontrado no leite. Então, o leite, ele é ruim mais ainda para o homem, 3 vezes mais, porque ele tem excesso de hormônio de fêmea, que é o excesso de estrogênio. E a soja? Que agora também estão falando que a soja também, o leite de soja também não está tão bom. A soja ela é transgênica, né? O transgênico, a gente não sabe o que ele acontece no corpo, a gente não sabe o caminho dele no sistema digestório. Então, fica uma incógnita e a gente já sabe alguns problemas que o transgênico faz, principalmente o risco cardiovascular aumenta muito. Omelete, voltando para o omelete, então, para os ovos, um omelete perfeito. Omelete perfeito, mexido, cozido. Eu acho que variar, né? Trocar o pãozinho por ovo mexido de manhã é uma delícia, é muito mais saudável. O problema é a torrada que colocam junto, né? Ai, mas aí faz uma torradinha de arroz integral. Arroz integral, torradinha de arroz integral é ótimo. Maravilhosa, adorei você. Volta Obrigada, mais vezes. Volto você pode deixar a rede social? Posso sim. Rede social é Instagram, @ValescaSilveiraNutri, site valescasilveira.com.br. Eu sou do Rio de Janeiro, DDD 21 97001 4618. Quando estiver em São Paulo, por favor, volte na Tarde Show, tá bom? Com certeza, foi um prazer. Obrigada, querida. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e a gente volta já com muito mais. Aproveita e já vai mandando perguntas pro Levi Fernandes, para Kátia Gaia. 953970461. A gente volta já.